O célebre cantor e compositor Neil Diamond, autor de canções como America e Sweet Caroline, passou por uma vida difícil e trágica após o recente diagnóstico de Diamond. A sua mulher, Katie McNeil, enfrenta agora uma situação difícil e estressante na sequência da doença devastadora do marido. Diagnosticado com a doença de Parkinson, uma doença neurológica degenerativa, Diamond tem tido uma variedade de sintomas que lhe têm dificultado o seu estilo de vida ativo. Diamond, que tem sido uma presença proeminente na música durante décadas, tem sido devastado pelo prognóstico, tal como a sua família, especialmente a sua mulher. Como é que a sua mulher está a lidar com esta notícia desafiante? Como é que a carreira musical e as ambições de Neil Diamond foram afetadas por este diagnóstico? Vamos olhar mais de perto para Neil Diamond. Vida pessoal, um dos mais conhecidos cantores e compositores da América. Neil Diamond nasceu a Language Not, registered for Generation de Janeiro de Language. Not registered for Generation Nasceu de uma família judia de Brooklyn, Nova York. A sua ascendência influenciou profundamente a sua identidade e expressão artística. Os seus avós maternos eram russos e os seus avós paternos eram polacos, pelo que ambos os lados da sua família eram imigrantes. Compreender os laços de Diamond com a sua herança cultural, que muitas vezes tiveram um impacto subtil na sua música e carreira, exige um conhecimento dessa ascendência. Origins. Aipakaev Diamond e Rose Diamond eram os pais de Diamond. O seu pai, Kev, era um ladrão de secos e molhados, um trabalho típico para os imigrantes judeus nessa época. Neil passou a maior parte dos seus primeiros anos em Brooklyn, onde a família residia. Os primeiros anos de Diamond foram passados em várias residências de Brooklyn com a sua família. Mas as suas experiências não se limitaram a Nova York. A família viveu em Cheyenne, Wyoming, Durant Language Not Registered for Generation Anos, enquanto o seu pai servia no exército. Diamond tinha fortes laços com Brooklyn, onde se via. Muitas das suas primeiras experiências mais importantes, mesmo depois desta curta mudança, foram a sua guitarra. Quando Diamond recebeu a sua primeira guitarra como presente de aniversário dos Language Not Registered for Generation Anos, foi um dos acontecimentos mais significativos da sua vida inicial. Em breve começou a utilizar este instrumento como um canal para os seus sentimentos e a sua criatividade. Por volta da mesma altura, conheceu o músico folk Pete Seeger enquanto frequentava o campo de férias judaico no norte do estado de Nova York, chamado Surprise Lake Camp. A sua música, depois de ver Seeger tocar e de ouvir outros campistas cantarem canções que tinham criado a sua paixão pela criação de canções, começou com esta revelação. Diamond refletiu sobre o incidente, dizendo que a composição de canções foi a sua primeira paixão genuína em criança. Escrever música deu-lhe uma forma de libertar as suas frustrações enquanto jovem, para além de lhe permitir transmitir os seus sentimentos. Exposição precoce à música folclórica. Exposição precoce à música folclórica, o seu passado familiar e a sua recém-descoberta paixão pela composição de canções contribuiu para o seu eventual sucesso como um dos cantores e compositores mais apreciados da América. Neil Diamond começou a experimentar a poesia como parte dos seus primeiros esforços artísticos, que iam para além das canções. Na escola, Diamond descobriu que podia efetivamente chamar a atenção e o amor das mulheres que o atraíam compondo poesia para elas. Para além de impressionar as mulheres, que adorava a sua capacidade inata de transformar palavras em manifestações apaixonadas de emoção, ajudou-o a ter sucesso na sua vida social. Diamonds. Os estudantes do sexo masculino depressa se aperceberam de que ele tinha um dom especial e viram como os seus dotes literários conquistavam os outros, que logo se aproximaram dele pedindo-lhe que compusesse poesia para eles, escrevendo poesia com resultados muitas vezes igualmente eficazes. York, reconhecido pela sua ligação ao entretenimento e à cultura judaica, muitos aspirantes a artistas e intérpretes trabalharam ou actuaram nos resorts durante os verões em Catskills, ganhando experiência enquanto interagiam com os hóspedes. Papel no seu futuro trabalho como compositor e músico. Tempo na NYU. Depois do liceu, matriculou-se na New York University, ou NYU, abreviadamente, como estudante de medicina para se tornar médico, mas também estava interessado em atividades extracurriculares que indiciavam o seu futuro percurso profissional, tornando a sua trajetória acadêmica única. Na sua carreira escolar, foi membro da equipa campeã de esgrima masculina da NCAA em Language Not Registered for Generation, um feito notável que demonstrou o seu empenho e talento. Foi colega do também esgrimista Herb Cohen,
Apesar de Diamond se ter destacado na esgrima e em medicina, sentia-se muitas vezes desinteressado nas aulas. A sua paixão pela música e pela escrita começou a sobrepor-se aos seus esforços acadêmicos. Sentia-se mais satisfeito a criar letras de canções do que a concentrar-se na sua formação médica. A escrita de canções intensificou-se e começou a faltar à escola e a frequentar o Ten Pen Alley, o centro da cena da edição musical americana, em Manhattan, numa tentativa de entrar no mundo da música. Diamond ia ao Ten Pen Alley para que os editores de música locais ouvissem os seus trabalhos, mesmo que não tivesse sucesso imediato. Diamond precisava apenas de mais Language Not Registered for Generation unidades para obter a sua licenciatura na NYU quando entrou no último ano. Mas uma oportunidade crucial alterou o rumo da sua vida. Recebeu um contrato de composição da Language Not Registered for Generation semanas da Editor Musical Sunbeam, que lhe pagava Language Not Registered for Generation dólares por semana, ou cerca de Language Not Registered for Generation dólares por semana, Language Not Registered for Generation. Ambições. Ele foi com a escada para assumir o cargo na Sunbeam Music Publishing. Ele deixou a NYU. Apesar de ser perigoso, esta escolha começou uma tremenda carreira musical. A carreira de Neil, apesar de não ter terminado o seu curso de pre-med. O tempo de Diamond na NYU e as suas experiências em Tin Pan Alley lançaram as bases para a sua carreira como cantor e compositor. Neil Diamond teve um contratempo significativo quando a sua estadia de Language Not Registered for Generation semanas na Sunbeam Music Publishing terminou. Ele não foi recontratado à sua incursão inicial no mundo profissional. A escrita de canções foi subitamente interrompida, deixando-o sem uma fonte de rendimento fiável. No entanto, apesar deste revés, Diamond continuou a seguir o seu amor pela música, o que o encorajou a assumir o controle do seu processo criativo e começou a compor e a interpretar as suas canções para gravações de demonstração. A principal prioridade da primeira gravação de Neil e Jack Diamond, neste período, foi um dueto com Jack Packer, um colega de liceu, os Everly Brothers, uma conhecida combinação de rock and roll conhecida pela sua harmonia apertada. Inspiraram o estilo de duo que construíram como Neil e Jack em Language Not Registered for Generation. Neil e Jack gravaram canções como I'm Afraid Back By Till You've Tried Love e You Are My Love, at last apoiadas por What Will I Do? A Billboard Publications deu-lhes críticas favoráveis. A banda separou-se porque o entusiasmo da indústria musical pelo potencial de Neil e Jack não se materializou em sucesso nas tabelas. Diamond continuou a perseguir os seus objetivos musicais. Apesar dos fracassos de Neil e Jack, assinou o seu primeiro contrato de gravação a solo com a Columbia Record em Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Apesar de a Cashbox ter atribuído excelentes críticas a ambos os lados do álbum e de a Billboard ter elogiado Clowntown na sua crítica, o single, tal como as suas tentativas anteriores, não atingiu as tabelas de vendas. Diamond sofreu um golpe devastador devido à sua falta de êxito comercial e, pouco depois, a Columbia Records retirou-o da sua lista de músicos. Aclamação crítica do trabalho. Quando a Columbia o despediu, Diamond voltou a criar canções trabalhando de forma independente e para outras organizações editoriais, mas lutou para se estabelecer no campo durante os 7 anos seguintes. Neil Diamond teve uma vida inquieta e financeiramente instável nos primeiros anos da sua carreira de compositor desafios. Apesar do seu firme compromisso com o seu ofício, enfrentou desafios para o sucesso. Diamond podia representar onde quer que pudesse, muitas vezes escrevendo canções em autocarros e tocando um piano vertical no pequeno quarto por cima do Birdland Club de Nova York. Sentia-se em paz e sozinho no espaço exíguo do local de jazz, longe das distrações da agitada cidade. Apesar da situação difícil em que se encontrava, Diamond encontrou conforto no isolamento que o levou a concentrar-se totalmente na sua música. Melodias. As editoras e os produtores que procuravam singles de fácil audição na rádio, com refrões simples e reconhecíveis, consideravam frequentemente as canções de Diamond menos atrativas devido à profundidade das suas letras. A carreira de Diamond foi prejudicada por este desalinhamento entre a sua visão criativa e as expectativas comerciais, o que lhe dificultou o avanço na indústria musical cruel. Dificuldades financeiras. Se mal conseguia sobreviver durante estes anos difíceis, vendendo apenas uma canção por semana.
o seu baixo rendimento e, por vezes, só conseguia comprar comida por Language Not Registered for Generation cêntimos por dia. Ou seja, cerca de Language Not Registered for Generation dólares em Language Not Registered for Generation. Mas as suas dificuldades financeiras e físicas não o impediram de se perder completamente na sua música no ambiente estéril do The Chamber, por cima de Birdland, sem o estresse dos prazos contínuos ou das expectativas da indústria. Diamond podia escrever canções neste ambiente pacífico e explorar algo mais profundo. No início da carreira de Neil Diamond, os aspirantes a compositores como Diamond encontraram grande apoio no edifício que albergava muitos editores de música, compositores e produtores. A sua canção Sunday and Me, êxito no Top Language Not Registered for Generation para o grupo pop Jay and the Americans. Foi lançado em novembro da Language Not Registered for Generation, marcando o seu primeiro êxito notável como compositor, mas Sunday and Me foi o início do que rapidamente se transformou numa história de sucesso muito mais significativa. Bit Me a Little Bit, You Look Out Here Comes Tomorrow, I Love to Love. São apenas algumas das canções que Diamond compôs para os Monkees. Embora Diamond tivesse inicialmente escrito e gravado estas canções para si próprio, as renditions dos Monkees foram publicadas antes das suas gravações, o que resultou num desenvolvimento imprevisto, mas muito benéfico. A popularidade destas canções, principalmente I'm a Believer, lançou Diamond aos olhos do público como compositor. Uma das canções mais populares de Language Not Registered for Generation, permanecendo no topo das tabelas durante semanas. O estatuto de Diamond como criador de êxitos foi cimentado em Language Not Registered for Generation, quando a canção ganhou o título de Canção de Música Popular do Ano, devido ao seu apelo generalizado, e The Grass Won't Pay No Mind foi uma canção fundamental para o desenvolvimento de Neil Diamond como compositor e cantor. Algumas das músicas mais conhecidas da época foram atraídas por esta peça, e tanto Elvis Presley como Mark Lindsay, o antigo vocalista principal de Paul Rear and the Raiders, gravaram a sua renditions. Rock and Roll King, como o rei do rock and roll, gravou uma das canções mais conhecidas de Diamond, Sweet Caroline. A relação de Presley com Diamond tornou-se mais forte. Outros artistas notáveis da época foram atraídos pelos primeiros trabalhos de Diamond, para além de Presley e Lindsay. A versatilidade de Diamond como compositor é demonstrada pela lenda do rock Cliff Richard, a vocalista pop britânica Lulu e até a banda inglesa de hard rock Deep Purple fizeram covers das suas tunes quando Diamond conseguiu um contrato com a Bang. Em Language Not Registered for Generation, a sua carreira deu uma reviravolta significativa. Este foi um ponto de viragem na carreira de Diamond, uma vez que a Bang Records lhe deu a plataforma de que necessitava para iniciar a sua carreira a solo. O seu primeiro verdadeiro êxito como artista a solo foi o seu primeiro single sob a etiqueta Solitary Man. Solitary Man continua a ser uma das composições mais apreciadas e íntimas, que capta a profundidade emocional que definiria a música de Diamond depois de Solitary Man. Tornou-se bem-sucedido. Diamond escreveu uma série de canções que cimentaram a sua reputação no mundo da música. Cherry Cherry, uma canção animada e enérgica, demonstrou a sua capacidade de escrever melodias pop cativantes, enquanto Kentucky Woman deu à sua discografia um toque solista mostrando a sua flexibilidade. Diamond ganhou reconhecimento como um artista a solo que podia regularmente criar singles no topo das tabelas graças ao sucesso de ambas as faixas indo ao vivo. Diamond começou a atuar ao vivo à medida que a sua carreira decolava, abrindo frequentemente para bandas bem conhecidas de... Os seus primeiros concertos incluíam a abertura para bandas da invasão britânica, que dominaram as cenas pop rock dos anos Language Not Registered for Generation. Como os The Who e Herman Diamond conseguiu aperfeiçoar a sua presença em palco e chegar a um público diversificado ao atuar com estas bandas enérgicas. Um momento que se destaca em particular é a atuação de Diamond com os Who como convidado. Os Who, bem conhecidos pelas suas atuações selvagens ao vivo, contrastaram fortemente com a abordagem mais reflexiva e poética de Diamond. Ficou espantado ao ver o guitarrista da banda, Pete Townshend, a balançar o seu instrumento como um taco, batendo-o para fora do palco e contra as paredes até o braço se partir. Apesar destas variações estilísticas, Diamond conseguiu aperfeiçoar os seus talentos de atuação ao vivo durante o tempo em que andou em digressão com estas bandas. Actos de sucesso. Com uma lista espantosa de realizações, Diamond estabeleceu-se como um dos artistas mais populares e bem-sucedidos do mundo. Vendeu mais de milhões de álbuns em todo o mundo, entre os artistas mais vendidos.
O sucesso de Diamond nas tabelas da Billboard dos Estados Unidos é digno de nota. As suas Language Not Registered for Generation canções número 1 nas tabelas Adult Contemporary e Billboard Hot. Language Not Registered for Generation incluem clássicos favoritos como Blue Crackling Rosie e Longfellow Serenade, que contribuíram para o sucesso da banda ao longo das décadas de Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation. A popularidade contínua de Diamond é demonstrada pela canção Sweet Caroline, que ultrapassou o seu sucesso econômico original e se tornou um padrão em eventos desportivos, festas e concertos. Apesar de ter atingido apenas o 4º lugar nas tabelas da Billboard, quando foi lançada em Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation das canções de Diamond chegaram ao top. Language Not Registered for Generation das tabelas da Billboard para adultos contemporâneos, o que demonstra o seu sucesso para fazer música que agradasse ao público durante muitos anos. Carreira de ator, para além de ser um cantor de sucesso diamante, também se dedicou à representação, estreando-se no cinema, no drama musical O Cantor de Jazz em Language Not Registered for Generation. Apesar de ter recebido críticas negativas, o filme era uma recriação do clássico de Language Not Registered for Generation, a demonstração das capacidades de Diamante. Para além de compor e cantar ao longo da sua distinta carreira, Diamante recebeu vários elogios e distinções que reconheceram os seus feitos significativos na composição de canções. E foi admitido no Hall of Fame dos compositores em Language Not Registered for Generation. A sua posição como um dos músicos mais influentes na história da música popular foi ainda mais cimentada em Language Not Registered for Generation. Quando foi induzido no Hall of Fame do Rock and Roll em Language Not Registered for Generation, Diamond recebeu também o estimado Sammy K.H. Lifetime Achievement Award, atribuído a compositores cujo trabalho tenha influenciado significativamente o negócio, apelando a todas as idades, uma vez que as suas canções se tinham tornado clássicos, que apelavam a todas as idades. Esta honra demonstrou a amplitude e profundidade da sua carreira, As maiores honras para os músicos americanos, o Kennedy Center Honors, foi dado a Diamond em Language Not Registered for Generation. A ocasião homenageou as suas contribuições artísticas ao longo da vida para a sociedade americana. A multidão juntou-se ao famoso coro quando a interpretação de Diamond de Sweet Caroline se tornou o ponto alto do evento. Ele foi homenageado com o Grammy Lifetime Achievement Award em Language Not Registered, por geração, solidificando a sua reputação como um dos indivíduos mais bem-sucedidos e estimados da indústria musical. A carreira de Neil Diamond é caracterizada pela emoção, ligações que construiu com o seu público, bem como pelo número de álbuns que vendeu e pelas honras que recebeu, ligações essenciais e uma vida familiar. A vida pessoal de Neil Diamond tem sido tão notável como a sua vida profissional. Os altos e baixos das suas próprias experiências refletem-se na sua bem documentada vida conjugal e familiar. 3 casamentos notáveis definiram a vida pessoal de Neil Diamond, cada um deles refletindo as fases de mudança da sua vida profissional e familiar. Dificuldades pessoais no início da sua carreira musical. Em Language Not Registered for Generation, casou pela primeira vez com Jay Pner, à medida que se tornava mais conhecido por Pner. Um professor ajudou-o ao longo do seu percurso, mas a pressão da sua crescente celebridade fez com que a sua relação vacilasse e acabaram por se divorciar em Language Not Registered for Generation pouco depois. Em dezembro de Language Not Registered for Generation, Diamond casou com a assistente de produção Maria Murphy. Estiveram casados durante mais de Language Not Registered for Generation anos e, ao longo desse tempo, Murphy foi fundamental para ele. À medida que a sua carreira decolava nas décadas de Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation. No entanto, a parceria começou a ter dificuldades no início da década de Language Not Registered for Generation e acabaram por se separar e divorciar em segredo, o que é muitas vezes datado de Language Not Registered for Generation ao Language Not Registered for Generation. Apesar da sua separação, Diamond falou favoravelmente do impacto de Murphy na sua vida e nas suas relações depois disso. Diamond começou a namorar com Ray Farley, que tinha conhecido na Austrália em Language Not Registered for Generation, e a companhia que esta ligação lhe proporcionou durante toda a sua turbulência pessoal e problemas de saúde. Diamond anunciou o seu noivado com a produtora de televisão Katie McNeil em Language Not Registered for Generation em A&M.
Language Not Registered for Generation, casaram-se numa cerimônia privada. Na sua vida pessoal e profissional, McNeil tem sido uma influência essencial, motivando os seus esforços artísticos e ajudando-o na gestão da sua carreira, nomeadamente o impacto significativo da sua paixão nas suas canções, que se tornou evidente no seu álbum Melody Road, The Language Not Registered for Generation. Ao longo do seu percurso, quando Diamond recebeu o diagnóstico da doença de Parkinson, uma doença neurológica degenerativa que prejudica os movimentos e a coordenação, Engineer the Language Not Registered for Generation, foi confrontado com um dos desafios mais difíceis da sua vida. Para Diamond, receber o diagnóstico da doença de Parkinson foi um ponto de viragem que afetou a sua vida pessoal e profissional. Após ter recebido o diagnóstico, Diamond disse que não iria continuar a atuar. O anúncio coincidiu com o cancelamento da última etapa da digressão do seu 50º aniversário, que incluía paragens programadas na Austrália e na Nova Zelândia, uma vez que os concertos ao vivo têm sido uma parte vital da sua paixão profissional desde há décadas. A mensagem também esclarecia que Diamante não estava a desistir completamente da música. O objetivo do cancelamento era dar-lhe mais tempo para se concentrar na sua saúde e trabalhar em novas músicas. Esforços como a composição, gravação e criação de novas canções. Diamante tem sido sincero ao discutir a sua batalha contra a doença de Parkinson, incluindo os seus sentimentos e experiências após receber o diagnóstico. Em entrevista à CBS, no domingo de manhã, disse que esteve em negação durante os primeiros 1 ou 2 anos após a notícia. Disse ao médico que precisava de se concentrar no trabalho e não estava preparado para aceitar o diagnóstico, demonstrando a sua relutância em relação à notícia. Diamond falou de um sentimento de paz que surgiu desde que recebeu o diagnóstico. Em pensamentos recentes, salientou que este sentimento de serenidade é um fenômeno relativamente novo. Para Diamond, este sentimento de serenidade mudou tudo o que ele disse que está a gostar desta fase mais calma e reflexiva da sua vida. As suas relações com os outros, bem como a sua percepção de si próprio, foram afetadas por esta serenidade. Diamond diz que está mais confortável consigo próprio e mais compreensivo com os que o rodeiam. Apesar da sua serenidade, ele reconhece livremente que continua a ser difícil aceitar a doença de Parkinson, caracterizando-a como uma batalha emocional contínua que está a ultrapassar. Diamond também sublinhou como é crucial reconhecer e aceitar os seus limites, concentrando-se nas coisas boas da sua vida. Ele compreende que a doença de Parkinson não pode ser curada e que não pode desejar que ela desapareça. Numa entrevista à CBS, Neil Diamond falou sobre a sua experiência com a produção da Broadway de A Beautiful Noise, baseada na sua vida e carreira, e estreada em dezembro de... Apesar de Diamond ter achado o musical emocionalmente desgastante, encarou-o como uma terapia pessoal. Vê partes de si próprio, o que ilustra a complexidade de ver o seu passado a ser representado para um público. Não obstante estas dificuldades, o envolvimento de Diamante no programa ofereceu uma oportunidade significativa de reflexão e autodescoberta. Uma das primeiras aparições públicas de Diamante depois de se ter retirado das digressões foi uma atuação surpresa de Sweet Caroline na noite de abertura de Beautiful Noise The Show Must Go On. A atuação de Diamond foi uma experiência harmoniosa em que o seu corpo e a sua mente pareciam funcionar em uníssono. Diamond reconheceu a sua vida, excepcional, e refletiu sobre a sua longa carreira com um sentimento de contentamento, a sua participação na estreia do musical e os seus comentários. De que ainda gosta de cantar, realçam a sua ligação contínua com a sua música e a sua influência significativa na sua vida. A ligação contínua de Diamond com a sua música e as suas capacidades de atuação, margem e astici, essencial para a sua identidade e realização, mesmo perante os problemas de saúde e as dificuldades de enfrentar a narrativa da sua vida em palco. Os seus pensamentos demonstram a influência profunda e duradoura do seu trabalho na sua vida privada e na sua imagem pública. Se viu o vídeo até aqui, significa que gostou do vídeo. Subscreva-o! Não se esqueça de ativar o ícone do sino das notificações.